noite, galera. Tudo bem com vocês? Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra eu poder não voar. Vou fixar o tema aqui, hein? Ui, meu celular caindo. O teu chamado é o que me faz viver. Me sentia perto de morrer. Preciso viver. Viver teu chamado. Deixa minha história ser capaz de inesperado. Quero meu eu romper com os conflitos, vou buscar meu reino da voz. Vou fixar o tema aqui. Vocês estão ouvindo a canção? É o quê? Como queriam dizer. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Leila. Quantas vezes? Boa noite, Ed. Seja muito bem-vindo à minha live. A fé se esconde. Eles estão conseguindo ouvir a canção ou tá muito alta? O peso da tribulação me quer no chão, pra poder não voar, mas estou decidido, não vou mais pegar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude, eu preciso viver. Baixei, Leila. Deixa minha história. Boa noite. Minha convidada entrou aqui, gente, Monique. Boa noite, Cat. Sejam todos muito bem-vindos à minha live. Eu amo demais essa música. Ela é de Bruna Carla. Me deu a minha fé, ó. Me colocou de pé. Na verdade, o conforto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais. Deixa minha história lá, Tainara, boa noite. Simone, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à minha live. Romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz. Não resisto, aceito teu chamado. Então, gente, eu gosto muito dessa canção, muito. Ela fala muito ao meu coração. Vou só falar algumas estrofes aqui da música, né? Da letra da música. Quantas vezes na vida... Eu não sei se você tá entrando aqui na minha live por causa de uma perda, né? De alguém. Se perdeu alguém, né, uma pessoa querida, ou se você está aqui pela questão simbólica, né, do luto, de um término de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, de um rompimento com a amizade, de rompimento com os seus sonhos. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, dia 26/4/2022, mas a canção, ela relata exatamente isso. Né? A questão
Quantas vezes já tentei me esconder, né? Preocupado com o que iam dizer. Quantas vezes o momento difícil que você está passando. Principalmente quando você acaba de perder alguém, quando as pessoas te encontram. E aí, como é que você tá? Olá, Diego. Olá, Cris. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como se, né, as pessoas já perguntam, e aí, já superou? E aí, já doou as roupas? E aí, como se você tivesse que estar pronto para poder passar por esse ciclo aí, desse luto de uma forma tão rápida. Olá, Ítalo, boa noite, seja muito bem-vindo à minha live. Só que não é assim, existe um processo, tá? Considerado aí 1 ano, tá? Quando você perde alguém, que você enterrou alguém. Aí depois desse 1 ano, se a pessoa não consegue se reinserir, né, na sociedade, não consegue resignificar, é o momento que precisamos procurar um profissional. Mas isso não significa que não deixa de ser difícil para você que não precisou ir para terapia. Olá, Augusto, boa noite, seja muito bem-vindo à minha live. Então, gratidão por todas as pessoas, gratidão sempre pela divulgação da live. Eu tenho um carinho enorme pela minha convidada, mas quando eu chamar ela aqui, eu vou falar algumas coisas antes de deixar ela falar. Então, eu trouxe esse tema, tá? Porque esse tema eu acho que ele tem que ser um tema de questão de política pública. E ainda não é. Nós temos que falar sobre a morte. E ainda existe um tabu muito grande, tá? Sobre esse tema. As pessoas, elas não gostam de falar sobre esse tema. As pessoas não gostam de pensar sobre esse tema. Porém, é um tema que nós deveríamos estar debatendo. Olá, Fernanda. Boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. O tempo todo, Cauane. Porque é a única certeza aí que temos na vida. E acontece quando a gente menos espera. Nós nunca vamos estar preparados, tá? Para isso. Olá, Cauane, Kiko, sejam todos muito bem-vindos à minha live. Eu não sei se vocês viram a notícia do médico aí, no Instagram de Google Gloss. O Google Gloss é um digital influencer. E ele faz postagens diariamente sobre o que acontece no mundo. E ele postou do médico, vocês viram? O médico casou, né? Viajou quando estava indo para a lua de mel, infartou, né? E deixou aí a esposa, ela ficou viúva. Então eu não tô pedindo para vocês, pensar negativo, vou pensar negativo, vou ficar imaginando, vou falar qual é o meu significante da morte. O significado é aquilo que está posto, tá? Se você pegar um dicionário lá, aí você vai ver a questão da lâmpada, né? Vai ter o significado lá. De lâmpada, você ilumina e tal. O significante é o que é a sua referência. É o que você dá perante as situações, as vivências que você viveu ao longo da sua história. E eu, assim, já estava pensando nesse tema semana passada. E eu tô participando, né, de um seminário com a questão da saúde mental. E um dos primeiros temas foi exatamente esse. Olha que presentão, né? Grande conteúdo que eu vou trazer no primeiro momento é sobre esse seminário que eu participei aí, né? A Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio. Vai dar continuidade quinta-feira, teremos mais outros temas. E o tema, né, abordado foi exatamente a morte, a questão da tanatologia e a questão da espiritualidade. Então vamos lá, boa noite, João, seja muito bem-vindo, né? E eu sei que nós passamos por momentos muito difíceis. Pessoas perderam, muitas pessoas, tá? Durante a pandemia. E pessoas não perderam só uma pessoa, perderam várias pessoas. Então é muito difícil, né, falar sobre a morte, não só para as pessoas,
né, familiares, mas também para os profissionais da área da saúde, para os médicos, para os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Porque quando se tem um paciente ali no leito de um hospital, que esse paciente é parente de algum familiar, né, seja ele um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, a equipe fica toda desestruturada, fica toda desestabilizada. Eu pude ver, eu pude presenciar isso quando eu fiz um estágio no regional. Fiz nas 3 áreas, na clínica, na pediatria e na UTI. E eu pude passar por esse momento. Tinha uma enfermeira que ela tinha, acho que não recordo agora se era sobrinha, se era filha, não sei. Mas era uma criança e essa criança estava em um estado muito grave. Então desestabilizou a equipe toda, né? Porque não que as pessoas que estejam no leito de uma UTI, quando não se tem nenhum familiar dentro, né, na equipe médica, não existe esse olhar diferenciado, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo pontuar é a desestrutura, tá, da equipe médica. Nós precisamos falar sobre a morte, nós precisamos falar o que isso me causa, o que isso me traz. Porque eu vou ter que aprender a lidar com essa perda durante toda a minha vida. Embora o primeiro ano seja o ano mais difícil, né? O aniversário da pessoa que se foi. O Natal, o Ano Novo. Eu lembro que... Olá, João, Cris, Marli. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Marli aí, maravilhosa. Foi ela que fez aqui, ó, minha sobrancelha. Vocês perguntam aqui, ó. Vejam bem, o trabalho dela é magnífico. Se vocês quiserem ir no Instagram dela para poder dar uma olhada depois, confira lá o trabalho dela, um excelente profissional. Então, quando eu passei pelo meu processo do luto, quando eu estava doente, eu já pontuei isso para vocês. Eu sempre pontuo, porque foi quando tudo começou. Eu passei, quando eu estava afastada do trabalho, né, minhas crises de labirintite, um indício, né, dos sintomas do ataque, do transtorno do ataque de pânico. Eu estava com o meu avô no hospital, tá? E foi um momento muito difícil, porque depois de um tempo eu não pude dar mais suporte ao meu avô, porque a médica me chamou e disse assim: se você não for se tratar, seu quadro pode piorar. Você sabe tanto quanto eu, né, como é emocional, desestrutura a saúde física do ser humano. E eu tive que sair dessa condição de cuidadora, tá, do meu avô, porque eu dava suporte com o meu avô. Era eu e minha tia, minha prima morava fora, meu primo trabalhando. Eu tô me referindo ao meu avô paterno. E daí eu vivi um luto, porque logo em seguida, depois de um tempo, meu avô faleceu. Mas quando eu estava nesse processo muito doloroso, eu estava nesse processo muito difícil, eu tive uma amiga, que ela não era só amiga, ela era uma irmã, ela era família. Sabe aquela pessoa que tá na sua vida, que chega e se torna família? Sabe aquele amigo que você olha e diz assim: não, aqui é família, é como irmão? Era essa amiga minha. Então, ela esteve comigo em todo o processo. Todo o processo. Então, quando eu tive a cura, quando tudo foi colocado no lugar, eu passei por essa perda. Perdi essa pessoa. E foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu fiquei enterrada, né? 6 meses eu fiquei enterrada. 6 meses eu não saía de casa. Eu passei meus pacientes, eu só comia, eu não dormia, né? Olha os sinais aí da ansiedade. Então eu vivi muita coisa. Então por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E essa semana é uma semana muito difícil, porque eu estou praticamente a viver o aniversário. Olha aí o aniversário de morte, né? Porque a gente lembra, né? Não só no dia que você, poxa, essa data aqui esse ano, né? Tô lembrando que essa pessoa não tá mais aqui. Porque você lembra da pessoa para sempre, você lembra da pessoa todos os dias. Então eu queria estar deitadinha assim, ó,
na minha cama, queria estar quietinha na minha. Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um chamado, a gente coloca em prática aquilo que Deus manda a gente fazer, tá? Então quero deixar uma frase para vocês. Ninguém entende, né? Porque quem sente sou eu. Então, cada pessoa vai enfrentar o luto de uma forma diferente. Cada dor, ela é singular, ela é particular. Vamos parar com essa historinha de ficar comparando a minha dor com a de fulano. Vamos parar com essa historinha de estar diminuindo a dor do outro. Toda dor, ela é grande. Por mais que você tenha passado por algo parecido que a pessoa esteja passando, você pode até dar um suporte, tá? Mas essa dor, ela é única. Olá, Alan, Michele, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu estava pontuando para vocês a questão, né, do seminário que eu participei, eu vou começar a pontuar aqui, discorrer sobre o conteúdo, né, que as pessoas gostam de conteúdo e é por isso que elas estão aqui. Então, lá na Idade Média, né, eu vou começar a pontuar para vocês aqui como era vista a questão da morte, né, como as pessoas lidavam com a questão dessa morte. Né? Era um temor muito grande, as pessoas não falavam, não discursavam, não colocavam para fora, não esvaziavam sobre a morte, e isso aí gerava, tá, um temor muito grande com as pessoas, tá? Os mexicanos, eles não sabiam lidar com a morte, né? Todas as pessoas não sabiam. Mas eles acreditavam, naquela época, na vida após a morte, tá? Isso aí eu tô pontuando as crenças culturais relacionadas aos mexicanos. Então, quando a pessoa ela ia morrer, eles acreditavam que ela ou ele tinha essa sensação de que iria morrer, tá? Isso acontecia na Idade Média. Quando alguém morria na Idade Média, os bens dessa pessoa ficavam para a igreja, tá? A morte, tá? Era vista assim, para a Idade Média, para a Igreja Católica, a morte era vista assim, uma morte de si mesma. A pessoa partiu, como podemos olhar para essa pessoa? Então, todo mundo usava preto no velório. Todo mundo usava preto. Por que as pessoas começaram a usar preto? Porque na Idade Média as pessoas acreditavam que usando preto elas espantavam os espíritos. E aí esses espíritos não iam procurá-las. Por isso que as pessoas começaram a usar preto, tá? Para não ter nenhum contato com os espíritos. No século XVII e no século XVIII, as pessoas aí começaram a expressar um pouco as suas tristezas, tá? O cadáver, ele tinha segredos, certo? Mas essa questão, o diagnóstico não era seguro, né? A ciência, os médicos, não tinha tanta evolução, né, no século XVII e no século XVIII. Então as pessoas iam lá verificar o coração do cadáver, né? Iam, tipo assim, ver se o cadáver estava morto mesmo para não enterrá-lo vivo, né? Então, tipo assim, observava a questão do algodão no nariz, né? Sem contar que as pessoas, elas despertavam também a ansiedade, né? Nós temos aí o aspecto, qual o aspecto geral que eu, você, a sociedade em si, temos em visão, né? Qual a visão que temos da morte? Que todos não queremos morrer. Às vezes a gente pode até falar que não tenho medo. Tem gente que diz que teria pavor de morrer de acidente. A gente vê as manchetes aí na televisão, tá? Na internet, nas redes sociais o tempo todo, que alguém morreu, alguém foi assassinado. Então o tempo todo nós estamos aí vendo, mas vamos colocando o sol com a peneira, né? Vamos tapando aqui os olhos e vamos passando a não querer falar sobre a morte, tá?
Então, pensamos, imaginamos o que é que vai acontecer depois da morte, né? A pessoa que se foi, como é que eu vou lidar com esse abandono? Quem foi que eu perdi? Foi minha mãe, foi meu pai, foi uma tia, né? Foi uma amiga, foi uma prima, foi um primo. Quem foi? Quem foi essa pessoa? Tá? Qual o significante que ela tem na minha vida? Né? Essa questão da perda, o sentimento de abandono, né? Assume aí uns mistérios ao qual eu não quero falar, e aí eu vou criando um mecanismo de defesa, tá? Então, para a religião, a ciência e a cultura, né? Todos esses 3 fatores que eu estou pontuando aqui ajudam aí nesse processo da morte. Mara Lúcia, tia Mônica, seja muito bem-vinda. A Elis, né? Com certeza, e nós não temos o controle, né? Então, como eu estava pontuando antes, a questão do diagnóstico, verificava lá se o morto estava vivo, se o cadáver estava vivo, a questão do algodão, nariz, tá? As pessoas tinham medo de morrer vivo naquela época, né? As pessoas usavam luvas para poder tocar no cadáver que estava lá morto, né? No século XVII e no século XIX, né? O morto aí passa a repousar. E eles começam a acreditar nessa questão do descanso eterno, né? A pessoa morreu ali, ela vai descansar. Porém, aí, no século XIX também, começam-se aí 18 epidemias. A febre amarela, a gripe, né? Então, os cadáveres, no pico dessa epidemia, eles passavam a ser isolados, tá? No século XX, a morte passa aí a não ser mais vergonhosa, né? Daria para lutar, para vencê-la, com a questão aí do avanço, né? Da questão da ciência, do avanço aí da tecnologia, a questão do médico, né? Estudos comprovados ali. Mas, ao mesmo tempo, isso aí gera uma frustração. Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, hoje em dia nós temos, né, tratamentos. Mas, algumas das vezes, essa questão do tratamento não é o suficiente, porque a pessoa acaba morrendo. Algumas pessoas são liberadas do tratamento, né? A cada 6 meses elas voltam e as células estão mortas, mas as outras pessoas não conseguem vingar no tratamento. Ou até mesmo pessoas que já lá atrás as células estavam mortas, mas depois de um tempo o câncer volta, né? Uma questão maior, volta e o diagnóstico passa a ser mais forte, né? A questão da doença está mais enraizada, né, no corpo da pessoa. Então, estão conseguindo me compreender? Então, assim, ó, eu vou morrer ou eu vou sobreviver? Todo dia que uma pessoa chega no consultório médico e recebe um diagnóstico, essa pessoa se faz essa pergunta. Temos bons profissionais que têm empatia e conseguem passar o diagnóstico de uma forma calma, de uma forma esclarecedora, consegue orientar o paciente. Mas tem profissionais que eles não conseguem passar essa clareza, tá? Eu digo todo dia aqui nas minhas lives que diploma não compra caráter, diploma não compra valores. Então você pode ter o tal do conhecimento, mas se você não for humano, não funciona o seu papel como profissional. Então, eu nunca me esqueço de quando eu estava na faculdade, no 4º ou no 5º semestre, eu tive uma matéria, né, sobre a questão da psicologia hospitalar, e a minha professora pontuando, tá, sobre a questão de como o médico passou o diagnóstico, né, na verdade, ele não passou para o paciente, ele chamou a esposa e passou, já eram idosos,
E ele não passou de uma forma clara, ele não passou de uma forma esclarecedora. Ele foi tão rude com a esposa e assim, ele tinha que amputar um dedinho, eu acho. Ou a metade da perna, do joelho para baixo. Mas aí o paciente acaba escutando tudo que o médico estava pontuando. E o que acontece? Esse paciente passa a ser hostil. Ou seja, esse paciente passa a ser frio e passa aí a não querer responder ao tratamento, tá? E essa hostilidade, ela é muito real e a pessoa chega ao óbito. Então eu preciso ter cuidado, tá? Sobre falar da morte, sobre passar um diagnóstico. Eu preciso pessoas que já, né, na minha condição, atenderam pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Obrigada, Vitão! Gente, Vitão é um fisioterapeuta maravilhoso, excelente profissional. Toda vez que Vitor entra aqui nas minhas lives, eu fico lembrando do tempo que a gente estava na faculdade. Lembra, Vitor? Que a gente ia de van. Lembra dos dias que a gente trocava de van? Porque uma van quebrava, ou tipo, eu ia pra faculdade com meu tio. E aí, às vezes, ele não podia buscar. E quantas vezes dividimos histórias, né? Então, eu não só fico feliz por mim, eu fico muito feliz por você. Eu fico muito feliz por esse profissional que você é. Cada vez que eu encontro as pessoas, né, que eu transitava pelas vans, esses dias eu encontrei Rodrigo também, fisioterapeuta. Nossa, bati um papo. É muito grato isso, né? Viver é isso, não é só você ficar feliz por você, mas você ficar feliz com a felicidade do outro também. Todos nós, né, merecemos. E os meninos aí, assim como eu, batalhamos muito para ter o nosso diploma. Falta, viu, Fabiola? Falta muito a empatia com a dor do outro. As pessoas, elas não têm paciência, isso é verdade. Com o luto do outro, eu nunca me esqueço. A sensação que eu tive uma sensação assim, depois do sepultamento, que minha vida tinha acabado ali naquele momento. Eu recebi uma revelação na igreja uma semana antes e uma missionária me disse assim: você vai passar por um momento de dor muito grande na sua vida e vai doer muito na sua alma. Eu nunca me esqueço dessas palavras. Mas o Senhor manda te dizer que Ele estará com você. Hoje eu tô aqui um pouquinho na condição de psicóloga e um pouquinho na condição de pessoa, para mostrar para vocês a importância da fé. Olá, tia Joilda, boa noite, seja muito bem-vinda à minha live. Então, assim, eu nunca imaginei, gente, que fosse isso. Numa semana próxima eu perdi aí essa pessoa que era, meu Deus, uma pessoa muito importante na minha vida. E lhe digo que eu tive que buscar muito de Deus. Oi, Clainha, boa noite. Rafael, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à minha live. Porque o momento que você vai passar é só o seu. Eu não tive ninguém não do meu lado. Foram 6 meses de total desespero. E eu não tive ninguém. No deserto é só você e Deus. E foi um momento aqui, ó, que eu já buscava a Deus, gente. E eu sei que eu preciso buscar muito mais, porque eu sou tão pecadora e falha. Mas foi um momento que eu busquei tanto a Deus. E eu aprendi tanta coisa nesse tempo. Então, assim, a fé, ela é muito importante, tá? No desenvolvimento aí, no processo desse luto, tá? Exatamente. Quando você perde alguém, Fabiola, um dos primeiros sintomas é a negação, tá? De você acreditar, nossa, isso aconteceu, como assim que aconteceu e tal, e não, isso não é real, não posso aceitar isso, como assim, eu fiz tudo, eu levei no melhor médico, foram os melhores medicamentos, eu cuidei, não, eu passei a vida inteira cuidando desse indivíduo, e são várias perguntas, depois vem a questão do sentimento de culpa, porque por um momento você vai se culpar. Eu tive uma paciente, né, na terapia, na sessão de terapia, onde ela relatou, né, ela relata a questão de que, assim, o pai, ela tinha uma relação conflituosa com esse pai. E o pai falece.
mas ainda assim existem indícios da situação mal resolvida, do que aconteceu, né? Já tem um tempo, mas essa pessoa ainda está digerindo essa situação. Então a gente precisa falar da morte, né? A gente precisa quebrar esse tabu, tanto quanto quebrar outros tabus, né? Então, não existia um diálogo entre os familiares, tá? Lá na época do século XIX. Olha aí a questão do tabu. Eram os médicos aí que decidiam se o paciente vivia ou não, né? Ocorriam muitas mortes repentinas, né? A questão do ritual. Eu lembro que um príncipe... Esse todo o conteúdo que eu tô trazendo foram de 2 psicólogas que participaram lá desse seminário que eu tô fazendo parte. Meu Deus do céu, maravilhosos. Maravilhosos, que eu falei, meu Deus, tô aqui sexta-feira de noite, assistindo essas mulheres, mas tô feliz, né? Eu podia estar sextando, não, mas tô aqui adquirindo conhecimento. E quando acabou a aula, tipo assim, eu bati palma, falei, meu Deus, eu sou boa, mas tem muita gente melhor que eu. E não é feio, né? Você reconhecer aí a qualidade do outro. Elas foram fantásticas. E eu pude aprender muito com elas. Então essa questão, essa importância de você liberar o perdão, essa questão de você corrigir os seus erros, né? Eu lembro da minha coordenadora de curso, Leda Barreto, quero deixar um beijo para ela. Ela também deu uma matéria de psicologia hospitalar pra gente e ela pontuou, né, de um paciente onde esse rapaz, ele não tinha uma boa relação com esses filhos. E esses filhos estavam aí relutantes para poder ir visitar esse pai. E aí ela consegue, né? Ela consegue conternar, ela consegue fazer a intervenção aí com esses filhos, desses filhos virem para visitar o pai, desses filhos terem esse momento com esses pais, né? De saber resignificar, de saber perdoar, de saber conversar. E esse pai aí consegue ter esse momento com esses filhos. E depois, né, os filhos agradecem a ela. Depois que tudo acontece, né, que o pai acaba falecendo. Então isso é muito importante, né? A questão quando existe um fracasso também da equipe médica, como é que esses indivíduos, né, se comporta, a questão do indivíduo estar ali ligado a aparelhos, né? A questão da morte mal-vinda, eu não queria que essa morte chegasse agora, né? Não é uma questão de uma morte, não é uma deteriorização natural, né? Paga-se muito caro para rituais. Teve um príncipe que ele conseguiu fazer todo o ritual como ele queria, e quando ele morreu aconteceu tudo direitinho. Mas tem pessoas que não têm essa condição financeira para poder fazer isso, né? Depois de um tempo os velórios passam a ser em outros lugares, porque é para a questão mesmo da higiene, né? A morte passa aí a ser um desenvolvimento humano, tá? A morte é o ciclo da vida, nós temos o poder sobre existir, né? Por que os bons morrem jovens? As pessoas fazem muito essas perguntas. Precisamos aí aprender a conviver com a morte, né? Vemos sobre morte o tempo todo, como eu já pontuei, o tempo todo, né? Doenças, acidentes, passamos a contar da morte quando vamos falar de uma notícia que uma pessoa faleceu, né? Eu vi um dos noticiários de um menino que morreu, liguei a televisão hoje de manhã, cedo, depois que eu cheguei do treino. E um jovem, 18 anos, e a família acha que ele, né, acabou morrendo por uma bala perdida, acha que os PMs que atiraram. Então, todos nós passamos por isso, né? Quando eu falei, não, eu acho que eu não vou fazer essa live não, porque semana que vem eu tô tão triste, né? E é um momento, eu tô chegando num momento que eu não falo mais para as pessoas. Então eu só falo para Deus. Então, tipo assim, se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou atender, se eu tiver que ir em algum lugar, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer a minha rotina, né? Mas ali eu tô num momento com Deus. Eu já chorei muitas vezes essa semana. E é real, né?
porque dia 3 aí de maio, faz aí 3 anos que eu perdi essa amiga tão maravilhosa. É a irmã que eu não tive, ela foi a irmã que eu não tive. E eu tenho o prazer de falar dela, da pessoa que ela foi. Era humana demais, era empática demais, ajudava demais as pessoas, demais, né? Então a gente tinha muitas qualidades, eu era muito parecida com ela. Mas eu falei, não, eu vou lá fazer a live, porque quando você tem um propósito, quando você tem um chamado, você percebe que não é só sobre você. E tem pessoas que estão aqui me assistindo, que estão passando por isso, como o Fabíola aí tá pontuando, relatando aqui nos comentários. Como eu conheço pessoas que acabaram de perder pessoas pouco tempo, eu vou fazer 3 anos só com esse luto. E passei por um outro luto também, quando perdi meu avô paterno, quando perdi o meu avô materno. Nossa, como foi difícil perder o meu avô materno. Então a gente passa isso o tempo todo, a gente vai passar, as pessoas passam. Né? E eu falei, não, eu não posso olhar só pra mim, então eu vou lá porque eu vou ajudar as pessoas. Daí aí fui, estudei, adquiri conhecimento, tô trazendo pra vocês o conteúdinho aqui das psicólogas, que me agregou tanto a questão, né? Do conteúdo delas, eu tô aqui trazendo pra vocês, né? E isso é tão importante. Então, assim, a culpa é de quem? A culpa é dos médicos, a culpa é dos psicólogos, né? Isso é uma questão de política pública, a gente precisa falar sobre isso. Estou falando de política pública o tempo todo. Na minha última live eu falei do bullying, e o bullying tem que ser uma questão de política pública, ainda não é, mas eu creio que irá ser assim como a morte, assim como a saúde mental, assim como a questão dos transtornos, porque eu não tô aqui à toa, né? Não tô aqui trazendo conteúdo, né? E essa questão, eu vou falar da morte, né? Falar da morte nos hospitais, saber desse médico, né? O que ocorre, o que acontece já, porque as pessoas falam, os profissionais passaram a ser tão frios. Mas será que eles realmente são tão frios ou porque eles foram ensinados a ser também um pouco frios quando estavam lá estudando na época da faculdade? Ou porque o fato de você ver o tempo todo ali, isso aquilo ali fazer uma parte da sua rotina. Não é que às vezes, porque não é o médico que disse assim, morreu e não expressou, não é que ele não sentiu. Porque o médico tá ali, o enfermeiro tá ali, o técnico de enfermagem tá ali, o cuidador tá ali, para fazer com que aquele paciente ele sobreviva. Então eles vão fazer de tudo que tá ao alcance deles. Vocês acham que nos bastidores eles não choram, não? Vocês acham que mesmo que não chorem, vocês acham que eles não vão embora do plantão tristes? De estar ali, de estar acompanhando, o quadro, como evoluiu hoje? Não evoluiu, tá por aparelho, mas e aí, reagiu? Eu lembro que na minha época do estágio, né, eu fiz meu estágio no regional com 3 psicólogas. Na área clínica foi com a psicóloga Ana Cláudia, eu quero deixar um beijão para ela aqui. Na pediatria, a psicóloga, meu Deus, tá falando, foi uma psicóloga maravilhosa, ela é psicanalista. Tô esquecendo o nome dela, mas até o final eu lembro. Quero deixar um beijão pra ela. Ela é maravilhosa. E na UTI eu fiz um estágio com Catiúcia. Nossa, foram profissionais maravilhosas, elas me abraçaram. Meu estágio era só de observação, mas elas me deixaram intervir, eu aprendi muito mais, eu ainda estava no 3º semestre, então eu tenho uma gratidão por essas profissionais muito grande, muito grande. Então, eu ia embora do estágio da UTI feliz, que eu dizia, ninguém morreu hoje. É assim que eu dizia. E aí, um dia que a tia disse pra mim, você tá achando o quê, Mirella? Que você tá aqui no estágio e não vai acontecer? Pois aconteceu. E quando foi um belo dia lá, e ela me colocou para fazer a intervenção, e nossa, foi muito triste, porque a paciente que chegou, ela estava internada na área clínica, e aí pelo quadro se complicar, ela deu entrada, né, na UTI. O diagnóstico dela era de câncer, tá? Eu só não recordo aqui qual foi a área no organismo. E aí, quando ela entra, né, poxa, para a família já é difícil, você tá ali acompanhando seu familiar que tá internado, aí você fala, poxa, foi na UTI, né? E aí, quando a família chega para poder visitar essa paciente, eles recebem uma notícia que
a paciente faleceu. Então, aquela paciente que faleceu, ela era mãe, ela era tia, ela era amiga, ela era profissional, ela era professora, e ela era professora na escola que eu estudei, na Piedade. Então, quando eu entro na sala, né, onde o médico faz o atendimento, onde a psicóloga também dá o suporte à família, porque a psicóloga ela tem mais contato com a família do que com o próprio paciente, porque a paciente está ali. Né? E na UTI não só tem pacientes que estão entubados, tem outros pacientes que estão ali, que não estão mais sedados, pacientes que estão lá também por outras comorbidades. E aí quando eu entro, que eu vejo as pessoas chorando, que eu lembro que ela era professora da Piedade, que aquilo ali eu acabo não conseguindo me comportar um pouco direito e eu saio emocionada aos prantos, né? Às vezes, não é que o psicólogo não possa se emocionar, mas no momento que a gente está atuando, a gente não pode chorar. E eu cheguei para ela e falei, Catiúcia, e ela falou, você tá entendendo agora como é que é? Então hoje, como profissional, já consigo entrar e sair de cena. Mas naquele momento ali eu era café com leite, eu estava no 3º semestre, né? Então a história toda é corrida, você vê uma família ali chorando, né? Você crê que a pessoa vai sair dessa, você chega ali e perdi alguém. E o fato da questão simbólica, ela foi professora na escola que eu estudei, que eu amo aquela escola, eu amo aquela escola até hoje, eu amo a Piedade. Então, nossa, veio um turbilhão e eu saí e eu não consegui mais fazer a intervenção. Então veja como é real, né? Até pra mim que tava ali como estagiária, a emoção veio. Então a gente tá no nosso, né? Os profissionais da área da saúde estão ali, mas eles também estão sentindo, tá? Tá claro até aqui, né? Então, como eu já pontuei, a questão se tiver algum parente de algum enfermeiro, de algum médico, né? Precisamos falar o tempo todo da morte, preciso falar do que eu sinto, né? Preciso falar do sentimento que eu senti quando essa perda, ela ocorreu, ela aconteceu, ela se consumou de fato. Eu preciso aprender a falar sobre o que eu sinto, eu preciso aprender a falar sobre essa saudade. Eu preciso aprender a pontuar, mas mais importante do que falar, como Freud ele pontua isso, é a questão da escuta. Eu preciso ter uma escutatória empática. Porque a pessoa está me relatando, não é de uma tampa de uma tapué que ela perdeu. Ela está me relatando de alguém que teve um significante importante na vida dela. Seja uma relação amorosa, seja uma relação bondosa, ou seja uma relação que foi conflituosa e que ainda em vida eu não soube resolver essa situação. Então, quando a perda, né, quando existe uma partida, a dor é maior. Quando eu não tive tempo de reparo, quando eu não tive tempo de cuidado, quando eu não tive tempo de abraçar, quando uma pessoa morreu lá longe. Olha a pandemia aí, porque eu tive um tio, avô, irmão da minha avó, que faleceu na pandemia. Ele não morreu do coronavírus, mas os médicos, né, era o irmão da minha avó materna, tá? Dadá. E os médicos acreditavam que era de Covid, e aí meu primo lá em Porto Seguro, tipo, movimentando tudo para ter o velório, mas não pôde ter. Mas aí depois também descobriram que não foi de Covid, foi por outra questão, foi outro diagnóstico. Mas quantas pessoas nesse momento que estamos vivendo, que vivemos da pandemia, não podemos dizer um adeus, não podemos olhar, não podemos. Mas o mais importante ainda, gente, é em vida. É enquanto eu posso fazer por esse outro. Eu conheço uma família que perdeu uma pessoa pela questão do vírus. E viram só o carro passando. Então, olha quantos significantes, olha o que acontece. Então, eu não tenho que menosprezar a dor do outro, tá? Não é que a dor não é sua, não desmereça. A questão do sentimento de culpa, essa questão de autoafirmação, a questão sobre a vida acomodada, a questão, vamos falar da depressão.
tá? Fiz até um post esses dias, me referindo a Bruna Carla, que quando ela pontua que ela, depois que ela perdeu a mãe, ela tentou se matar 2 vezes. E olha aí os sintomas da depressão maior. Né? Na música que eu trouxe dela, eu amo essa cantora, eu me identifico tanto com ela. Eu não tive a questão do suicídio, era a tentativa. Mas eu tive pensamento de... Eu falava, ai, queria morrer. Porque pra mim, no meu íntimo, eu não sabia mais como é que eu ia conviver sem essa pessoa aqui comigo. E agora? O que vai ser de mim? Então eu falava assim, porque a gente fala, né? Não vamos ser hipócritas, aqui é realidade, na minha live é realidade. Se você não quer realidade, você vai procurar outro profissional, vai assistir outras lives. Mas eu trago questão da vida real aqui. E todas as vezes temos esse pensamento de morte. Nossa situação às vezes tá tão difícil, né? E você pensa, ai, queria morrer. Ai, acordei hoje de novo, mas essa situação e esses pensamentos. E eu tinha... Durante 6 meses eu tive muito, falei, poxa, Gabi não tá aqui, poxa. Era a pessoa que eu me comunicava do dia à noite, era a pessoa que se fazia presente, era uma família. Vocês vão entender porque vocês têm laços de família também. E foi muito difícil, né? Então eu preciso processar essa perda, nós precisamos acabar com essa luta contra a morte, né? De não falar, de não sentir, né? Apenas assim, eu vou sofrer, eu vou ficar reprimida, eu vou ficar deprimida, né? Eu vou parar de julgar as pessoas pelo que elas sentem, né? Pelo sofrimento, o que esse sofrimento me causa, a questão da perda, né? O papel da espiritualidade, essa transcendência, essa escutatória, a importância da escutatória. Tô repetindo o tempo todo, eu vou repetir o tempo todo, para que vocês possam internalizar isso, a escutatória empática. Né? E é isso, tá? Nós precisamos aí pensar sobre essa questão, né, humana. Qual a influência do comportamento humano? O estresse, o tratamento clínico, a adaptabilidade, o reconhecimento, né, a resistência, a questão de não querer encarar, né, qual o sentido da vida para mim, né? A forma como eu vou olhar para a vida, eu vou olhar para esse sofrimento, eu vou olhar para as minhas emoções, a questão de que eu vou resignificar pessoas, sentimento de culpa é um dos sintomas, né, do luto, que eu já pontuei. Então, assim, o que eu posso fazer para que essa situação não se repita? Eu vou aproveitar mais dos meus. Se as pessoas moram fora, eu vou ver com mais frequência. Se eu puder ver uma pessoa, eu não vou ficar só pelo WhatsApp, eu não vou ficar só nessa questão fria. Se eu tiver que perdoar, se eu tiver que... né? Então, a questão da gratidão, ela é muito importante. Né? Jesus aí veio com a questão da bondade, ele veio aí mostrar que é uma questão, né? Um caminho de vida aí consagrada. Né? Os benefícios da fé para a Organização Mundial da Saúde. A fé tem impactos positivos da saúde física, emocional, psicológica da pessoa. Ou seja, eu tenho uma crença, né, forte em algo maior, pode diminuir aí risco de doenças diversas, como insuficiência renal, acidente vascular, cerebral, cardiovasculares e respiratória. Durante muito tempo parecia que a ciência e a fé elas estavam em lados opostos. No entanto, aí, estudos recentes, principalmente na psicologia, têm provado que a fé aí, ela é extremamente benéfica às pessoas, né? E nós precisamos exercitar essa fé todos os dias para que eu possa me manter vivo. Para que a saudade que eu sinta de alguém possa passar a ser uma saudade gostosa. Para que eu possa dar risada. Para que eu possa lembrar de quem foi essa pessoa, qual o papel importante que ela teve, né? Para que isso aí não venha repercutir nas minhas outras relações interpessoais e isso aí não me prejudique. Eu vou chamar a minha convidada aqui agora, viu? E
Eu queria dar boa noite para todas as pessoas que entraram. Minha prima aí, Carlos, Alex, Ené Rodrigues, Lore, Lara, Júlia, Alex, Roberta, Márcia, Iris. Ó, minha xará. Iris, seja muito bem-vinda. Gente, meu nome é composto, a Iris Mirella. Emily, seja muito bem-vinda. Hamburgueria do Rei, né? Julie. Deixa eu ver quem mais aqui. Cris. Então, Fabio, Elis. Fabíola, deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa ela comete o suicídio, ela teve uma escolha, tá? Para a resolução daquele problema que ela estava vivendo no atual momento. É uma escolha temporária, né? Assim, temporária no sentido assim, vai se resolver. Houve um estudo em um país aí, onde pessoas pularam de um prédio, porque eles já iam cair. Algumas morreram e outras ficaram gravemente feridas. As que ficaram gravemente feridas e ficaram vivas, foi feito um estudo com elas. E isso foi perguntado para elas assim: você teria essa atitude? E aí, fazendo de uma forma de ter tempo de repensar na vida, fazer uma forma de olhar diferente, de achar uma resolução de problema, as pessoas foram respondendo que não. Mas a escolha foi do outro. E muitas das vezes a pessoa está decidida a ter essa ação. Então você, como esposa, não sei qual foi, né, o seu relacionamento, mas não foi culpa sua. Pessoas que cometem suicídio, as pessoas que ficam, né, existem algumas questões. A questão do abandono, porque você se sente chateada. Por que o outro foi? Por que o outro fez isso? Por que o outro me largou e me deixou aqui na vida? Né? Essa questão da raiva. Tô falando das pessoas que ficam, tá? Parentes, familiares. Essa questão também do sentimento de culpa, de que eu não fiz. Algumas pessoas, elas dão sinais. Elas sempre dão, algumas não, a maioria, todas elas dão sinais, tá? Mas existe o sentimento de culpa, deve-se existir, quando os sinais estavam à vista e eu fiz vista grossa, e eu não levei esse indivíduo para fazer uma terapia, e eu não levei esse indivíduo para procurar uma ajuda, eu não compartilhei com a família, tanto é que o psicólogo ele trabalha, tá, com sigilo, mas essa quebra desse sigilo ocorre só essa quebra, né, tá lá no código ético, quando o paciente ele está em risco de vida e quando ele, né, tá aí com essa decisão, e que a gente precisa acionar a família, precisa acionar os amigos, pessoas próximas ali, para que venham ajudar esse indivíduo aí no processo aí da terapia, para que possa, né, esse indivíduo ele possa ter uma elaboração, ele possa resignificar. Então, com a TCC, a técnica que eu trabalho, terapia cognitivo comportamental, na depressão maior, no estágio que a vida ficou preto e branco para esse indivíduo, o que vai acontecer no site terapêutico, esse indivíduo aí vai aprender a resignificar, vai aprender a ter resolução de problema. Eu vou enxergar o mundo de uma forma diferente. E quando os pensamentos negativos aparecerem, os gatilhos começarem a aparecer, né, ele vai ser o seu próprio terapeuta, dizer, opa! Porque pessoas que são diagnosticadas, passam pela sessão de terapia, passam tempo de tratamento, né, vão... E aí, depois de um tempo, pode acontecer alguns gatilhos que despertem para que a intensidade dessa depressão volte maior. Essas pessoas elas já conseguem detectar e elas mesmas voltam para, né, terapia. E quando voltam, elas pontuam.
Olha, até quando volto ou até quando continuo em tratamento, aconteceu essa determinada situação. Olha, isso me despertou um gatilho. Eu quase, eu ia, né? Eu peguei a faca, eu pensei em me jogar, porque é uma realidade. Eu tô trazendo a realidade aqui. Eu não brinco de ser psicóloga, não. Eu vou chamar aqui a minha convidada, né? Meu Deus, falei tanto, eu vou chamar aqui ela. Mas não poderia não discursar para vocês. Eu tenho um carinho enorme por essa convidada minha, tá? Vou chamar ela aqui, Monique. Tenho um apreço imenso pela família dela, né? Conheço a Monique há muito tempo, né? Olha, eu não sou tão velha assim, tá, gente? E tem uma historinha para contar engraçada, que os avós de Monique, né? Dona Aide e seu Ivan, foram os pombinhos dos meus avós, né? Como é que chamam aquela outra palavra sem ser pombos? Que faz a ponte, gente, entre... o cupido, eles foram o cupido. Eles foram cupidos, meus avós casaram, né? Tiveram filhos e olha eu aqui. Então, eu convivo com essa família há um tempão. Quero deixar beijo para todo mundo que tá aqui dessa família. E eu vou chamar aqui, tá? Minha convidada, para que ela venha falar dessa importância dessa fé e que ela venha trazer o relato dela. Rafael pontuou aí que a ficha não cai. Demora muito, viu, Rafael, de cair assim logo no início. Você lembra, você quer ligar, você pega um objeto, você... Pô, peguei aquela roupa que a pessoa gostava. É um processo, é um dia de cada vez. Falei, meu Deus, será que não foi? Opa! Boa noite! E aí, Mirela? E aí, Tudo seja muito bom? bem-vinda. Quero Obrigada. agradecer imensamente eu quero agradecer. Você ter aceitado seu convite, você trazer seu relato, você trazer a sua experiência profissional, a sua caminhada com Deus, né? Sou muito, assim, grata a Deus pela sua vida. Sei que você é uma mulher de Deus, né? Eu sei como Deus te usa, né? Lá atrás pude acompanhar um pouco do seu chamado ainda, quando tudo era tão novinho, né? E ver o que Deus tem feito na sua vida, assim, extraordinário. Não só na sua vida, mas na vida da pastora Sueli, na vida da pastora Carla. Eu quero deixar um beijo também para a pastora Nerival, que foi uma pessoa que me ajudou muito no processo do luto, né? Então, eu sei que as pessoas, elas não vão sair daqui da forma que elas entraram. E toda vez que eu chamo as pessoas para poder trazer o relato pessoal delas, eu sei que isso vai agregar muito na vida delas. Então, agora é com você. Eu passo a vez para você. Obrigada, Mirela. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados. E como é bom, né, a gente ter essa oportunidade de poder compartilhar essas experiências, como a Mirela acabou de falar, né, trazer crescimento para outras pessoas que estão vivendo, às vezes, o mesmo quadro, né, a mesma situação. Quando Mirela me chamou para poder estar aqui com vocês, o meu coração se encheu de alegria, né, por poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos passado, nós temos vivido, não só a questão pessoal, mas a questão também dentro do chamado, dentro da área, né, e deixa eu falar, é um tempo precioso demais, tá? Glória a Deus aí por esse momento. Deixa eu dizer uma coisa, Mirela, você falou aí, você definiu, né, trazendo alguns pontos e muito importantes. E para começar a falar aqui nessa noite, eu quero relatar algo, porque hoje eu sou pastora, né? Existe um chamado, existe algo que queima em mim, e às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, essa pessoa é blindada, ela não passa por dificuldade, né? Eu não sei se isso, né, você consegue confirmar para mim, mas é como se fosse assim, a gente
é forte demais e não tem dificuldade. Pelo contrário, todos nós temos fraquezas, temos debilidades, né? Precisamos realmente dessa graça, desse mover de Deus sobre nós, para que a gente venha permanecer firme, né? E nesse período, nesse ano, há um ano atrás, que foi no período mesmo 2021, né? A pandemia veio trazendo muitas situações difíceis para nós, né? Muita gente perdeu pessoas, né? Muita gente se foi, e dentro da minha família, dentro da minha casa ali, eu perdi tios, né? Perdi pessoas que eram próximas demais, né? Estavam próximas de mim, e que isso foi uma dor, tem sido, né, um processo ainda. A gente está caminhando, né? E eu destaco também, viu, gente? Você que está aí vivendo luto, isso é um processo, né? O luto, ele não tem fim. Todos os dias a gente vence o luto. E uma coisa muito importante é que às vezes as pessoas acham que não pode chorar, não pode sentir, né? Tem que mostrar sempre que está forte. E isso não é bom, isso não é algo que vai trazer saúde para você, né? A gente tem que expor realmente aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que realmente nós estamos passando. O luto, ele precisa ser vivido, né? Então eu abro esse parênteses aí para trazer isso, mas voltando ao assunto, eu tive uma perda em fevereiro de uma tia muito amada. Em março de 2021 tive uma outra tia também, né, que faleceu. Em abril e em maio, então foram 4 tios em seguidas, né? Foi um atrás do outro, que faleceram diante dessa situação do Covid, né, a situação dessa enfermidade. E eu creio e eu sempre falo que Deus, ele não perdeu o controle em levar eles. Querendo ou não, a gente não nasceu para perder. Pelo contrário, a gente nasceu para ganhar, né? Então, quando a gente perde, isso provoca uma dor muito grande dentro de nós. E, como eu falei, todos nós sentimos o luto, né? Passamos pelo luto. Não tem um que diga assim, não, eu nunca vivi isso, né? Então, assim, é algo que eu presenciei, eu vivi isso. Eu tenho vivido isso quando a gente traz a lembrança, agora mesmo esse período, né? Um ano fez que um dos tios faleceram, mas desde fevereiro a gente vem lembrando, e sempre lembrando deles, assim, o quanto era precioso estarmos juntos, né? Tios próximos, tios, assim, que fazia parte de todo momento. E um dos desafios, como eu falei aqui, a gente não consegue vencer o luto de uma vez. São processos que a gente vive todos os dias para poder romper. E são relacionamentos, né, que se acabam, né, mas fica uma história, fica algo ali para você lembrar, para você trazer, como você falou, né, Mirella? Lembrar disso com alegria, poder compartilhar disso, né, com alegria. E eu quero destacar também, queridos, que nós somos corpo, alma e espírito. Todos nós, né? Então, todos nós sentimos, todos nós passamos por isso. E a Bíblia, ela vem trazer relatos, vem trazer situações, eu vou falar sobre ele, mas quero falar com você que está aqui, a Fabíola trouxe aí, eu conheço a Fabíola, uma amiga, né? Ela trouxe aqui o relato da situação dela, e teve outra pessoa também, Mirella, que comentou sobre a perda de uma mãe, se eu não me engano, durante 3 meses, né, que tem que perder, eu não sei, botar aqui. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão na live, como você mesmo começou a dizer, né, por um tempo, tá aqui por um luto de alguém que perdeu, ou um luto de um relacionamento, né, ou um luto de algo que você está vivendo aí dentro de você, mas que em todas essas questões a gente precisa dar um passo de reagir, né? Se fosse pela nossa vontade, realmente, a gente viveria um luto chorando o tempo todo, jogado em um sofá, né? Mas isso não seria saudável, né? Isso não é saudável. E o quanto a gente precisa entender que esse luto precisa ser vivido, mas vai ter um momento onde o gatilho, ele vai me fazer chorar, né? Ele vai me fazer relembrar, mas automaticamente eu tenho que ter já essa força para poder me levantar e começar a fazer algo diferente, né? Limpar a lágrima do olho, do rosto e seguir em frente, né? Porque parar não é
o resultado. Parar não vai ser a solução. Pelo contrário, parar vai te levar a uma depressão, te levar a uma doença, uma enfermidade, né? E o quanto nós precisamos estar sensíveis a entender que esse luto ele precisa ser vivido, a gente precisa chorar, a gente precisa expor, como você mesmo falou, né, Mirella? Falar, expor o que você está sentindo. Isso é importante demais. E o que eu vejo, Mirella, é que algumas pessoas prendem esse momento, elas seguram esse momento, né, e não expõem o que estão sentindo, o que estão passando, e isso vira de uma forma onde elas começam a dizer para o mundo que ela está super feliz, né, que ela está animada, mas lá no fundo, na alma, está aquele vazio, né? E o corpo dela começa a sentir, porque como eu falei, nós somos corpo, alma e espírito. Se o seu corpo não vai bem, o seu espírito vai sentir, a sua alma vai sentir, né? Então os três têm que caminhar juntos, precisa caminhar ali, vamos lá, resolve isso aqui, resolve, mas todas as áreas envolvendo essa realidade. E aí a gente vê que pessoas muitas das vezes internalizam o que está sentindo, né? E começam a caminhar de forma aleatória, né? Dizendo que está tudo bem, mas estão sendo destruídas, né? Como tem pessoas também que já expressa já demais a sua dor e não consegue chegar a um equilíbrio, né? Então, isso a gente fala também sobre essa questão do equilíbrio. A gente precisa, quando eu falei sobre a questão de você chorar, limpar o seu rosto e seguir em frente, isso é equilíbrio. Mas o equilíbrio não é fácil, né? E tem pontos também, como eu ouvi aqui falando, né? Às vezes as pessoas, ela acha assim, eu perdi, o outro tem que me entender. Ou às vezes cobra do outro esse entendimento, né? Ou então, o contrário. Né? E isso faz com que a gente fique agitado dentro da gente, querendo responder de uma forma onde as pessoas têm que me entender. Eu perdi alguém. Só que é um desafio para quem perde e um desafio para quem também está perto. Porque nem todo mundo sabe reagir com essa questão da perda. Você concorda comigo, Mirella? Fala alguma coisa também. Concordo, as pessoas não sabem como reagir, o que fazer, o que falar. Eu estava conversando, acho que foi com uma prima minha, foi Carlinha, eu acho que ela está aqui. E a gente estava pontuando algumas coisas, né? E a gente estava pontuando que a gente foi na missa da minha prima, sobrinha dela, e a gente pontuou, não, a gente vai, porque nós não vamos só chegar para ir na festa no sábado. Então, ou seja, às vezes também as pessoas elas não sabem o que fazer, mas às vezes você não precisa falar. Às vezes eu acho que o fato de você abraçar já é alguma coisa, né? Porque o abraço ele é tão confortante. Então, que vem aqui, eu tô te abraçando, eu não entendo a sua dor, mas eu estou te abraçando. Às vezes, uma questão simbólica, né? De uma mensagem, de um envio, de um presente, né? Mostra que eu estou aqui, você pode me procurar quando você estiver apto para falar. Então, às vezes, também a gente tem muito essa questão do perfeccionismo, né? Idealizamos demais, que temos que fazer pelo outro uma coisa tão perfeita que, às vezes, a gente vai lá e se recua. Não vou fazer isso não, porque, sei lá, eu não sei se ele vai gostar, não sei se ela vai gostar. Então, são práticas diárias que a gente pode incluir no nosso dia a dia, né? Igual... Então, o fato de você estar ali, o fato de você demonstrar, poxa, eu não vou estar aqui sempre. Porque realmente as pessoas elas não vão poder estar sempre. Porque pessoas trabalham, né? As pessoas têm filhos, tantas outras, né? Afazeres da rotina, mas você pode lembrar que você está ali. Então, às vezes a gente acha que tem que ser perfeita, né? E não é, são pequenos gestos. E a questão a gente está vivendo numa época também de um imediatismo, né? As pessoas falam muito isso. Fabiola pontuou isso aí. Você ainda está sofrendo. E exatamente é assim. Você está sofrendo por isso? Não passou ainda, mas você está sentindo isso. Mas já tem não sei quantas vezes.
Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco antes do que a gente vai falar para o outro. Não é que você tenha que estar ali, saber de tudo e poder dar de tudo para esse outro. Não, mas é a questão do equilíbrio. Né? Eu não vou falar nada, porque se eu não tenho nada para agregar, eu não vou agregar. E eu vou poder fazer do meu jeito. Então, é aos poucos. Né? Pastora, eu queria que você pontuasse. Eu ia falar senhora, ó. Por questão de respeito, já te chama de senhora. Mas pontua aí também a sua questão do seu processo com Deus, a sua relação com Deus. Né? Vocês estão vendo aqui, gente, a Monique trouxe um relato dela. Né? Dela perder pessoas assim, ó, em tão pouco tempo. Né? E essa questão da tristeza. Olha a questão simbólica, como eu fui pontuando, que ela pontuou da tia. De uma tia tão querida, de uma tia tão importante. Né? Olha aí, quando a gente perde uma pessoa que tem um papel muito importante na nossa vida, né? Essa questão do abandono. Mas nesse processo, nesse deserto que a gente passa depois que a gente perde alguém, pontua como foi essa questão do seu relacionamento com Deus nessa caminhada, né? Como foi que você... o alimento da sua fé, o alimento da sua fé. Sim. Mirela, eu lembro que em um dos velórios que eu fui, eu relatei João 14. João 14 vem falar de Jesus no momento antes dele ser elevado aos céus, né? Ele chegou para os discípulos, os amigos, aquele que caminhava com ele. Ele chegou e falou assim: olha, não se turbe o vosso coração. Vocês não fiquem apavorados diante daquilo que vai acontecer. Jesus, ele aconselha, ele traz esse conselho para eles, né? De não fiquem quietos, mas descansem, porque eu estou indo para o Pai preparar lugar para você. Imediatamente no decorrer desse capítulo 14 de João, Jesus ele vem falar que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, a realidade de Jesus viver. Ele começa a dizer para os discípulos assim, olha, e é o que eu quero destacar diante da minha caminhada, tá? Jesus fala assim, não se aquiete, não fique perturbado. Mirela, como eu falei, a perda, ela vai provocar dentro de nós reações. Tem pessoas que quando assim, morreu fulano, né? Ela começa a chorar, outras começam a rir, outras começam a ficar agoniada, agitada, cada uma tem uma reação. Mas não é sobre essa reação, é sobre em quem você está confiando, entende? Porque a reação todos nós temos. Eu lembro que o meu avô, quando faleceu, a minha mãe chegou dentro de casa chorando, meu pai falou assim, seu avô faleceu. Eu comecei a rir na frente da minha mãe. Porque foi a minha reação, entende? Então, assim, só que na realidade, quando Jesus vem falando assim, não fique perturbado, porque vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não vou estar mais aqui fisicamente, mas eu estou dentro de você, eu estou vindo ficar dentro de você. Então, Jesus ele vem trazer um consolo para os discípulos e para aqueles que estavam em volta, de que não era o fim, mas que era um começo de uma nova história, de uma nova etapa. Aí você me pergunta, Monique, como é que você enfrentou, como é que você enfrenta essa questão do luto? Eu sempre trago, e deixa eu te dizer, tem dias que eu choro, tem dias que eu chego aqui na minha casa, subo, chorando, lembrando dos meus tios, lembrando que foi um atrás do outro, a perda foi grande, doeu, tá doendo, e eu sei que isso não vai passar. Sabe? Porque a gente não vence o luto de uma vez, a gente vai vencendo dia a dia aquela situação. A saudade nunca vai deixar de existir, a falta nunca vai deixar de existir. Eu vou ser sincero para vocês, eu tenho uma tia que eu não consigo nem olhar para ela às vezes quando eu vejo. Porque imediatamente quando eu olho, eu começo a chorar, porque eu lembro de todo o processo. E não é fácil. Essa semana mesmo eu encontrei com ela, as duas ficaram chorando na rua. Entende? Então, assim, a gente sente, mas uma certeza eu tenho,
que o meu Deus não perdeu o controle e que o consolo do Espírito Santo está sobre a minha vida. É Ele que tem me consolado, é Ele que tem me direcionado. Então, quando eu posso aconselhar alguém que está vivendo isso, é algo muito difícil, né? É algo difícil, mas eu vou passar esse carinho, esse amor, trazer essa palavra de incentivo de quê? A fé, né? A confiança que nós temos em Deus, de que não é quanto a ser bonito, ser grande, ser pequeno, ser cheiroso, não é quanto a isso. Tem uma senha para cada um de nós. Quem é que diz, quem é que garante que eu vou terminar essa live, vou permanecer aqui? Possa ser que o meu último momento seja agora, entende? Mas uma certeza eu tenho, do Deus que eu sirvo, da fé que está na minha vida. Então, o que que tem me fortalecido? O que que me fortalece no meio? É a minha confiança de mim. Dela. Então, esse processo todo do luto, a gente consegue vencer. E deixa eu te dizer, isso não anula, não tira a dor, mas traz paz no meio do sofrimento, no meio do caos, né? Então, a gente vê que o luto, ele precisa ser consciente para a gente viver. A gente tem que ter consciência de que o luto, ele existe, mas de que ele vai vir, os dias difíceis vão chegar, mas eu tenho a certeza de onde está o meu coração, onde está a minha vida. E é essa certeza que é o combustível para que eu possa caminhar, continuar caminhando. Por quê? Eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito nessa terra. Porque, como eu falei, se eu fosse viver o luto, eu iria deitar no sofá e esperar a morte chegar para mim. Mas eu entendo que existe um chamado, existe um propósito ainda a cumprir. Então, é isso que nós precisamos olhar. Perder uma mãe, perder o pai, eu não sei o que é isso. Entende? Mas quem passa sabe a dor que sente. Então, a gente precisa entender que hoje, o que vai trazer de combustível para a minha caminhada, o que vai trazer para que eu venha estar bem no meio da dor, é essa paz de Cristo. É entender que Ele está comigo e que Ele não tem o controle. Como Ele mesmo falou para os discípulos, olha, eu sou o Pai. Não fique perturbado, não fique agoniados, não, porque eu estou no meio de vocês, eu estou para poder revelar o meu amor para você. Então, assim, hoje, para viver essa realidade do luto, realmente não é fácil. E eu trago um conselho para todos, né? Todos. Eu falei aqui que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, eu preciso estar bem no corpo, na alma e no espírito, para poder vencer cada dificuldade. Como eu falei, essa consciência do luto, ela tem que ser real sobre a minha vida. Eu tenho que ter convicção disso, que eu estou em um momento vulnerável, né? E que eu preciso aceitar que o luto não vai acabar, né? Eu preciso tomar decisões em meio à dor. Eu preciso fazer as coisas, às vezes, sem vontade. Eu preciso caminhar. Eu preciso continuar por conta de um chamado, por conta de um propósito de Deus na minha vida, né? Eu preciso ir a lugares novos. Eu preciso conhecer outros lugares. Eu preciso estar com pessoas novas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É chorar nos momentos onde os gatilhos chegam. Chorar sem medo. Mas imediatamente enxugar as lágrimas e fazer outras coisas. É o que eu estou falando, né? É fazer as coisas, às vezes, sem vontade. Não é assim, Mirella? O luto. Para a gente vencer o luto, não é assim? A gente faz as coisas, às vezes, a gente nem quer fazer. Mas você tem que fazer. Por quê? Você entendeu que você tem um chamado. Você tem algo ainda a cumprir nessa terra, a sua senha não chegou. E que o Senhor te deu essa pessoa, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. No meio da perda, eu tenho que entender que Deus não perdeu o controle. No meio da dor, eu tenho que entender que Deus está no controle da minha vida. E eu preciso viver consciente esse luto, mas crendo e tendo a certeza que Deus não me abandonou, que Ele está cuidando de mim. Amém? Amém. Quer ver uma coisa, Mirella, que a gente falou
Deixa eu só falar uma coisa. A gente falou aqui sobre a questão do carinho, de demonstrar um abraço, um carinho, um cuidado com as pessoas, né? Às vezes ao redor, que estão passando recentemente por isso. Mas o quanto é importante quem está vivendo o luto se abrir para ser cuidado, né? O quanto quem está passando pelo luto precisa se abrir para alguém, às vezes, te ajudar a se arrumar, ajudar, às vezes, a fazer tantas coisas. E às vezes as pessoas se fecham porque falam assim, eu estou no luto, não quero saber. Eu entendo, existe esse momento. Existem momentos que a gente parece que não quer nada, mas você precisa reagir, porque a sua vida não parou, a sua vida não acabou. É como você falou, né, Mirella? A gente sai, às vezes, pensando assim, acabou. Fulano foi, eu também não tenho mais sentido, né? Mas quando você olha para o propósito, para o chamado de Deus, para a vida que Deus tem para você, você consegue avançar, né? Então, assim, eu deixo essa palavra, esse tempo, agradeço muito, né? E eu creio que esse Deus é o Deus que não te esqueceu, querido. Você que está aqui nessa live ainda aqui, deixa eu te dizer, esse Deus não te abandonou. Essa perda, essa dor não é para sua morte, é para sua vida. Deus está querendo se revelar a você como um pai que cuida, um pai que zela, um pai que traz o sustento para a sua caminhada. Então permanece firme, não para não. Ainda não é o fim não, é o começo de um tempo novo de Deus para você. Permanece firme, seja constante em Deus e cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, porque isso é fundamental. Amém, amém. A conclusão aí, né? Vocês puderam ver que ter fé diminui aí a ansiedade, a depressão, melhora a saúde física e ainda diminui a questão de um risco de uma morte precoce. A mulher que faz a minha depilação há muito tempo, né? Quero deixar um beijo para ela, Mel. A tia dela, na época da pandemia, acabou infartando, né? Tanto medo, viu? Tanta notícia, acabou infartando. Então, assim, quando eu tenho fé, quando eu pontuei, esses dias eu estava assistindo, eu não sei se foi uma live, e um pastor disse assim, você tem que parar de morrer. A pessoa morreu e você morreu junto. E aí eu lembrei de mim. Falei, nossa, esse homem tá falando comigo. Será que Deus... Tipo assim, parece que eu contei pra ele, mas não foi Deus. Porque quando eu vivi esse processo, eu realmente, tipo assim, morri. Morri. Eu lembro que eu chorava e eu não sei pra quem eu disse isso. Eu falei, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Eu sentava no sofá da minha sala, eu nunca esqueço dessa cena. E eu chorava muito, né? Mas, assim, um amadurecimento na fé, um amadurecimento a buscar a Deus. Né? Quando você foi pontuando, assim, de crer que Deus está no controle de tudo, que Deus faz tudo, é impressionante, porque isso vai trazendo paz e vai trazendo um acalento para o nosso coração. Então, a gente vai evoluindo. Não é que eu não deixei de sentir, como eu pontuei, eu não queria estar aqui hoje, eu queria estar deitadinha, chorando, quietinha, porque até dia 3, né, agora de maio, tipo, é data, né, que você lembra mais ainda que a pessoa não está aqui, e eu tenho chorado muito esses dias, eu tenho chorado, entendeu? Levantei, chorei, fui ali treinar, chorei, atendi alguém, depois cheguei em casa de noite, quietinha no meu coração, eu chorei. Mas aí eu falo, Jesus, seja a minha força, sabe? Jesus, chega aqui. Jesus, cuide de mim, olha, está tão aberto, me ajude. E aí eu tô em pé aqui. E aí, como você fala da questão do chamado, né? É tão importante isso, porque quando você tem um propósito, eu vim aqui abençoar pessoas através da minha vida e através da sua vida, porque a sua fala aqui agregou tantas pessoas. Eu não tenho sombra de dúvida disso, de quanto agregou as pessoas. E quantas pessoas aqui já relataram que estão passando. Então a gente vê que não é só sobre nós, né? Como diz Ato, nunca foi sobre nós. E aí a gente vai caminhando, e aí a gente vai amparando as pessoas, e aí a gente vai ajudando, e aí a gente vai
fazendo aquilo que a gente pode fazer e que está ao nosso alcance. E uma das coisas que me deu força também para fazer a live, eu sigo a pastora Thalita, não sei se vocês conhecem, pastora Thalita Pereira, e ela tem um relato muito forte sobre o luto, né? Porque ela perdeu a primeira filha dela, ela perdeu, então ela postou um videozinho onde ela relata no Instagram que o dia 13, que engraçado, né? Comigo é dia 3, com ela é dia 13. E aí ela vai pontuando que, assim, ela até se emociona, é uma pregação, eu vou até assistir depois. Mas eu vou ver se eu consigo postar o vídeo nos stories aqui para vocês terem acesso. E aí ela vai pontuando de tudo como vai acontecendo. E aí no dia mesmo, né, a irmã já tem anos. Ela já passou por isso, mas ela sente ainda. Tanto é que a irmã dela falou assim, nossa, você tá triste. Ela falou, eu vivo uma situação única com Deus, que é só Deus que sabe desse dia. E aí ela pontua que, assim, dia 13 ela nunca tá sem fazer nada, ela está sempre pregando. Mas a irmã dela percebe a tristeza dela no dia 13 e diz a ela, você está tão triste? Ela falou, não estou triste, é impressão sua. E ela disse que estava saindo para poder cortar o cabelo. Então, essa questão das memórias, né? As memórias ficam, não tem como a gente apagar as memórias. A gente não vai apagar as coisas, a gente não vai apagar o que a gente vive. Você não anula, né? Você traz um novo significado. Exatamente, mas quando ela fala propósito, né? Quando eu assisti isso, eu falei, realmente, eu não tô bem mesmo. Mas eu vou fazer essa live. Tanto as pessoas, elas vão ser edificadas através da minha vida e através da vida de Monique. Então, eu quero te agradecer de coração você ter aceitado o meu convite. E é tão bom a gente poder falar de Deus, é tão bom a gente ter Deus, é tão bom a gente poder buscar Deus e sentir esse Deus, né? Sentir que Ele é presente, sentir que é Ele que nos sustenta. Eu tô aqui porque é Ele que está me sustentando, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. É o sustento dele que faz a gente caminhar todo dia. E é o sustento dele que faz com que a gente seja empático com as pessoas, né? Que a gente abrace as pessoas, que a gente diga assim, olha, tô orando por você. Olha, que difícil, olha, tô indo ali levar o meu consolo, tô indo ali levar uma palavrinha, tô fazendo a minha parte, que era isso que Jesus faria. Então, assim, muito, muito obrigada por sua palavra que edificou, não só o coração, mas a todas as pessoas. Que Deus, assim, continue te abençoando abundantemente, tá? Abundantemente, porque você é bênção, você é muito bom. Eu te amo, senhora. Mirela, Coração. Oi. deixa eu te falar. Me permita fazer uma oração para quem está aqui ainda? Claro, sim, vamos fazer Tá bom? agora. Eu já Vamos orar? respondi. Eu já respondi para Vamos todo mundo. orar para que essa é a certeza que nós temos, né? Como eu falei, o próprio Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, viveu nessa terra 100% homem, 100% Deus, né? Veio revelar esse amor. E através desse amor que ele revela, ele mesmo passou por essa situação, né, para poder provar para os discípulos antes do luto, né, ele vem trazer esse consolo, e ele é o nosso consolo. Então, nós vamos orar agora, e eu creio que o Senhor vai te visitar, você que está aqui com a gente, né, eu creio que o Senhor já está te visitando, e esse consolo que não tem ninguém, gente, que possa te consolar se não for o Espírito Santo de Deus. Né, que esse consolo seja real sobre a sua vida, né, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por essa live, por esse tema, Deus, tão importante, Deus, que nós não podemos, ó Pai, recuar, nem esquecer, Senhor. Existem sentimentos em nós, e eles precisam ter um significado importante, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, junto aqui com a Mirela, junto com todos que estão aqui conectados nessa live, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento,
Guarde cada coração, cada mente no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que esse homem, essa mulher que está aqui conectado e tem passado, ó Deus, por esse tempo de luto. Eu ouvi aqui relatos, ó Pai, de 3 meses, Pai, de 1 ano. Senhor, não importa o tempo, o luto, ele tem que ser vivido, Senhor. E esse luto também, ele não vai ter fim todos os dias, Pai. Nós iremos vencer esse luto. E que o Senhor venha trazer, Senhor, essa paz, esse entendimento sobre cada família, sobre cada casa. Senhor, atraia ao conhecimento de quem o Senhor é. Porque essa é a revelação que nós precisamos para poder prosseguir diante do chamado, diante do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nessa terra. Então, em nome de Jesus, sustenta cada um, Pai. Sustenta a vida da Mirella, fortalece a Mirella, Senhor, nessa noite. Como ela mesma tem falado, Senhor, esse período do dia 3, Pai, o quanto tem sido marcante para ela. Pai, mas que em nome de Jesus ela venha sentir essa paz, ela venha viver essa realidade do propósito do Senhor encher a vida dela, o coração dela, a alma dela. Em nome de Jesus, nós oramos essa noite porque sabemos que nós temos um consolo, Pai. Esse consolo é o Senhor. Nós temos, ó Deus, uma vida em Ti. Pai, em nome de Jesus, que cada mente, cada coração seja cativo ao Senhor nessa hora. Pai, abençoa esta casa, este lar. Nós oramos crendo, ó Deus, no milagre, na provisão do Senhor sobre cada família, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Mirella, obrigada, Deus te abençoe, Deus continue te fortalecendo, que você viva o propósito, o chamado de Deus na sua vida. Existem áreas específicas do Senhor na sua vida, se coloque mesmo na brecha, né, como a gente costuma dizer, à disposição para que você viva o melhor. Porque a gente só consegue ser intenso, a gente só consegue se sentir realizado quando nós estamos vivendo o chamado, o propósito de Deus. Então, que em nome de Jesus, essa paz, essa alegria invada o seu coração, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Gente, beijo grande para todos vocês. Márcia, Deus abençoe, meu amor. Tchauzinho. Gente, prazer. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, quero aí agradecer por tudo, tá? Por vocês terem divulgado, por vocês sempre divulgar. Viram aqui que eu me emocionei, né? Na oração. Porque isso vem mostrar também que o fato de eu ser psicóloga, eu não tô na bolha. E o fato de eu ser psicóloga não vai me anular. Eu não vivo num mundo diferente de vocês. Eu vivo aqui, exatamente nesse mundo que a gente vive. Então, eu também tenho as minhas questões. Eu também preciso fazer terapia. Eu preciso também me cuidar. Então, é por isso que eu estou todo dia aqui, falando de saúde mental, trazendo conteúdos para poder edificar a vida de vocês. Né? Quero agradecer, assim, o carinho, tá? Imenso de vocês. Obrigada, assim, por tudo. Saibam que a recíproca, ela é verdadeira, né? E tenho certeza que essa live aí foram edificados. Quero deixar um beijo, a gente se encontra, tá? No Instagram, com as publicações, os stories. E até a próxima live. Beijo!